Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando o gosto do meu namorado. E hoje começaremos a falar sobre o verdadeiro motivo pelo qual Tariq Lannister teve que desaparecer. O Tariq é considerado por muitos um personagem bem pequeno nas Crônicas de Gelo e Fogo, até mesmo insignificante, tanto que a sua história sequer passou para a série. De fato, esse pensamento não pode ser descartado de pronto, porque ele nem é mencionado por nome no primeiro livro. E, na verdade, só é visto em pessoa em 2 ocasiões durante toda a série. Já na segunda, ele desaparece misteriosamente em meio à violenta revolta em Porto Real durante a Fúria dos Seis. O jovem Tariq só merece uma nota de rodapé em meio aos seus mais proeminentes parentes Lannister. E tanto mais no grande esquema das coisas. Se o Tariq chega a ser lembrado pelos leitores, ele costuma ser pensado mais ou menos no mesmo nível que o seu falecido primo William, como uma vítima infelizmente descartada pelas ambições ginásticas desmedidas da casa Lannister. Mas há uma diferença fundamental entre eles. Enquanto nós sabemos muito bem qual foi o destino do William, nós simplesmente não temos a menor ideia do que aconteceu com Tariq. E na verdade, o George Martin faz questão de ressaltar como nós não sabemos de nada a respeito do destino do Tariq. Antes de começar a analisar melhor esse mistério que pode ter grandes consequências para a história, devemos relembrar o que sabemos sobre a vida do Tariq. Ele nasceu aproximadamente em 236 depois da conquista, e foi o único filho do casamento de Tyrell Lannister e Darlessa Merbrand. O Tariq é o terceiro filho nascido do Lord Titus Lannister, sendo então o irmão mais novo tanto do futuro Lord Tywin quanto de Kevan. Uma vez que o Tariq não só tinha 2 irmãos mais velhos, como eles já haviam se casado e tido filhos, nunca houve realmente uma grande pressão para que o Tariq também casasse e tivesse filhos. Numa família mais pobre, o Tariq poderia ter sido enviado para a muralha, para servir a fé ou mesmo para a citadela. Mas os Lannister eram orgulhosos e ricos o suficientes para sustentar até mesmo as famílias dos filhos mais jovens. O Tariq nem teve que procurar muito longe por uma noiva. A esposa dele, Darlessa, era uma Merbrand, que era uma respeitável casa vassala dos Lannister. E, de fato, parente da própria mãe do Tariq, Tywin e Kevan, Jaime Merbrand. Na época do seu nascimento, o Tariq é aproximadamente 9º na linha sucessória para Casterly Rock. Embora seja verdade que pretensores já haviam superado chances piores, como, por exemplo, o Aegon V, ou improvável, aquele bebê recém-nascido tinha uma chance extremamente remota de sequer ter uma chance razoável para se tornar senhor de Casterly Rock. Mesmo assim, ele tinha sorte. Ele não só nasceu um Lannister do Rochedo, como também ele nasceu sobrinho de Tywin Lannister. Uma coisa que nunca faltaria na vida dele seria a influência, principalmente que uma prima dele, a Cersei, é a rainha de Estéros. E o filho dela, o Joffrey, era o herdeiro do trono. Um herdeiro, aliás, que tinha aproximadamente a mesma idade do Tariq. Então, ter o sobrenome Lannister, mesmo que seja um membro relativamente obscuro da família, ainda assim tinha importância. Em Estéros é muito prestigiosa a tarefa de servir como escudeiro para um renomado nobre, mas não há maior honra que pode ser garantida a um garoto do que servir como escudeiro para o próprio rei.
quando indicou seus primos, Tarek e Lancel, para a tarefa, a Cersei poderia ter em mente que ambos poderiam iniciar, a partir dali, uma carreira de corte. Não muito diferente ao de seu pai, Tywin, quando foi o escudeiro do rei Aegon V. Então, digamos que o Tarek se revelasse tão habilidoso nas armas em idade precoce como seu pai, Target, havia sido. No devido tempo, ele poderia muito bem assegurar a prestigiosa posição de mestre de armas da Fortaleza Vermelha, que aliás o Tywin havia tentado garantir para o Target enquanto esse ainda vivia, mas não havia conseguido. Ou então o Tarek poderia ser indicado para ser parte da Guarda Real, quem sabe. De que forma, enquanto os Lannister estivessem próximos do poder real, para o Tarek não haveria ausência de possibilidades de posições prestigiosas. Contudo, existe outro lado do papel do Tarek como escudeiro do Robert, que não é muito explorado nos livros, mas que de qualquer forma pode ser importante para o futuro papel do jovem. Vejam, é esperado que os escudeiros em Westeros sigam seus cavaleiros para qualquer lugar que os últimos vão, a fim de aprender o máximo possível. Mas se acreditarmos no Stannis, o Robert levava os seus próprios escudeiros para garantir que eles tivessem um conhecimento, digamos, não esperado. Então, como Justin Massey antes dele, o jovem Tarek pode ter sido fortemente influenciado desde cedo por esse tal apetite pela carne feminina que foi inculcado pelas sugestões do rei. Essa não seria a única questão importante para o futuro do Tarek a acontecer nas visitas com o rei nos bordéis de Porto Real. Acompanhando o rei nesses locais, o Tarek também testemunhou em primeira mão as gestações e nascimentos dos filhos bastardos morenos do rei. E claro que é audacioso afirmar que ele desde então já fez a ligação entre isso e a absoluta louicidade, para assim dizer, dos seus primos. De que forma o Tarek não seria escudeiro do Robert por tanto tempo, já que em 298 depois da conquista, o rei morreu de um acidente de caça causado pela sua rainha para impedir que ele descobrisse o dito incesto. Considerando que o veículo utilizado pela Cersei para assassinar seu marido foi um de seus escudeiros, o Lancel, é difícil afirmar que o Tarek absolutamente não tinha qualquer ideia do que havia acontecido naquela caçada. Muito provavelmente, ele, mesmo em nível subconsciente, chegou a algumas conclusões nesse sentido ao pensar em certos trechos de conversa, em certos eventos. Mas de que forma não fazia tanta diferença naquele momento que ele tivesse aquele conjunto de fatos e conclusões. Porque afinal, ele era um Lannister e estava na corte real do seu primo, o novo rei Joffrey. No segundo livro, a aparição do Tarek é finalmente acompanhada por um nome, pela primeira vez. E isso ocorre quando nós sabemos que ele vai se casar. Não é com uma noiva das terras ocidentais de boa família que ele poderia ter esperado e antecipado em circunstâncias normais. Não. O Tarek vai se casar com Ernest Hayford, que é herdeira de terras próximas a Porto Real. Dinasticamente, era um bom casamento, de fato. A casa Hayford é muito respeitável e tinha pelo menos um vassalo. A senhora atual, a Hermesande, é a última de sua linha.
E isso significava que qualquer casa que conseguisse que um de seus membros casasse com ela, teria para si transferidas todas as terras Hayford. Parecia um ótimo acerto, mas, infelizmente para o Derek, a noiva é só um bebê. Então, o novo Lord Hayford teve que esperar vários e vários anos até conseguir consumar o casamento. Isso o tornou um alvo de muita humilhação, até mesmo para os outros escudeiros. Contudo, o Derek teve que engolir em seco e aguentar. Ele, como todos os Lannister, é apenas uma peça no grande jogo das políticas dinásticas. Assim, ele se casaria com quem trouxesse mais vantagem para sua casa. Pouco tempo depois do casamento do Derek, aconteceu outro matrimônio dentro da casa Lannister. Dessa vez, foi um compromisso entre a princesa Myrcella e o príncipe Trystane de Dorne. Grande parte dos maiores nomes da corte de Porto Real acompanhou a princesa até o porto para vê-la partir para o sul. E o Derek, como um Lannister e escudeiro do falecido rei, não foi exceção. Na volta para o castelo, contudo, ficou evidente como as energias estavam pesadas, até mesmo perigosas, na cidade. A Guerra dos Cinco Reis havia restringido severamente as fontes de alimentação na cidade, uma vez que agora não havia abastecimento nem das terras fluviais, nem da campina. Agora Porto Real tinha que se garantir com a comida que vinha de Rosby e de Stokeworth, mas essas fontes eram muito limitadas, o que gerava fome em massa entre as classes mais pobres da cidade. Além disso, o novo rei, Joffrey, compensava em crueldade o que não tinha em charme e tato político. A mão do rei, Tyrion Lannister, é culpada de forma geral por tudo que dava errado na capital nos últimos tempos. E o incesto entre a rainha e seu irmão, além da corrupção da corte Lannister, eram de certa forma conhecidas pela população comum. A fome e a insatisfação política estavam sendo esquentadas gradativamente até o ponto que só precisavam de um breve estímulo para explodir. E quando a corte retornou para o palácio naquele dia, foi exatamente o que ocorreu. O mestre de armas de Porto Real, Aeron Santagar, foi atacado por 4 homens e espancado até a morte, enquanto um dos cavaleiros da Guarda Real, Preston Greenfield, foi esfaqueado com tanta violência que sua armadura branca tornou-se amarronzada. O alto septão, que estava numa liteira, foi puxado e esquartejado pelas mãos da multidão, enquanto Lord Stokeworth foi estuprada por dezenas de homens. Centenas de guardas e membros do povo comum morreriam durante o caos. Mas, entre todos os corpos recolhidos nos dias seguintes, não estava o de Derek Lannister, que desapareceu em meio ao caos. De saída, eu devo dizer que a morte dele durante a revolta de Porto Real não é improvável. Afinal, o Derek tinha uma aparência evidentemente Lannister e em meio ao cortejo que retornava para Porto Real, estava em uma posição relativamente vulnerável. Então, é possível que o Derek tenha sido confundido com o primo da mesma idade, o impopular rei Joffrey, e espancado até o ponto de parecer irreconhecível para aqueles que, desde o retorno para a Fortaleza Vermelha, já o procuravam. Mas, se assim o foi, por que é que o autor constantemente nos lembra sobre o mistério que aconteceu com Derek Lannister? A primeira vez ocorre já em A Tormenta de Espadas, em uma conversa entre o Tyrion e o novo comandante da guarda da cidade, Adam Marbrand. Supostamente, o Adam mandou todos os membros da guarda da cidade para procurar pelo Derek,
o que pode ou não ser verdade. Mas só o número já indica o tamanho do fracasso que foi a não localização desse familiar Lannister até então. O Adam é um comandante respeitado em Estéros e, apesar de estar agindo sob ordens diretas do Tyrion Lannister, ninguém na capital revela qualquer pista, qualquer maior detalhe sobre o que pode ter acontecido com o Tarek, o que é muito esquisito. Claro que a gente pode se lembrar de uma situação paralela, aconteceu ainda durante a rebelião, quando Jon Connington falhou em conseguir arrancar informações da população de Stone Sept a respeito da localização do Hobbit. Acontece que o Tyrion tem uma reputação muito mais sinistra que o Connington. Ele nunca foi tímido em propagandear a punição dos Reynes e dos Starbecks quando estes desafiaram a casa Lannister. E alguns da população da capital podem se lembrar do saque ao final da rebelião de Robert. Então, se os moradores da capital mentissem naquele momento a respeito da localização do sobrinho do Tyrion e depois se descobrisse que eles haviam mentido, a retribuição da nova mão do rei seria severa, e eles sabiam disso. Então, por que ninguém disse nada? Talvez porque ninguém sabia mesmo de nada. Mais tarde, o Tyrion tem que recorrer ao próprio mestre dos suspiros para tentar localizar o sobrinho. E de fato faz muito sentido que ele faça isso, porque a população pode estar receosa em admitir perante um oficial da mão do rei que eles viram o corpo do Tarek ser jogado da Baía, ou que eles viram o Tarek assassinado. Mas talvez comentários informais feitos num ambiente amigável possam ser localizados por um agente de Varys e entregues ao Tyrion. Mas, mesmo assim, nada funciona. É como se o Tarek tivesse virado fumaça. Em O Festim dos Corvos, o mistério do desaparecimento de Tarek Lannister ainda é discutido pelos personagens. E, mais uma vez, Adam Merblant fala alguns dos pensamentos a respeito. E levanta um ponto muito importante. 2 dos corpos da revolta de Porto Real, Aaron Santagar e Preston Greenfield, foram descobertos mais tarde. Muito mutilados, é verdade, quase ao ponto de não reconhecimento, mas identificáveis. E a multidão não tentou escondê-los. É claro que a punição por matar um Lannister, primo do rei, seria muito mais severa do que matar o mestre de armas. Mas, de fato, a multidão não estava atrás de assassinato a sangue frio, mas num estado totalmente caótico, não calculista, quando foi atrás de suas vítimas. Tarek não teria sido diferente. Por que então o corpo dele foi o único a assumir? Outro homem das terras ocidentais, Lai Quekel, observa então que Tarek teria mais valor vivo. Ao que Marvin responde: então, por que nunca houve um pedido de resgate? E esse é o coração da questão. Certamente houve muitas oportunidades para que algum membro do povo aceitasse o ouro que Tywin ou Varys ofereceu em busca de informação, nem que fosse para culpar um dos vizinhos que não gostava pelo assassinato do jovem. Porque nada disso nunca ocorreu. Porque nunca houve um vazamento de informação nesse sentido, fosse verdadeiro ou não. Ouro parece ser um argumento bastante convincente em Estéros, mas mesmo assim nunca houve nenhum rumor de localização do Tarek. Ouvindo os comentários do Merbland, o Jaime chega à sua própria conclusão, que os moradores de Porto Real, tendo medo da reação do Tyrion, simplesmente se livraram do corpo. Mas o Tyrion não estava na capital na época da revolta e não voltaria até depois da batalha. De fato, os moradores da capital teriam medo da reação de Lord Lannister. Mas
o corpo de Tarek teria que ser destruído durante a revolta para nunca mais aparecer. Então, teria que haver esse pensamento ainda antes da situação se apresentar. Já que o Tyrion mandou uma busca para ele logo depois que chegou à Fortaleza Vermelha. Mais tarde, o Jaime considera que deve ter sido o Varys que sequestrou o Tarek. É certamente tentador seguir os pensamentos dele, mas se a questão for observada de um espectro mais amplo, pode-se ter certeza que o Varys simplesmente não é a pessoa mais interessada em desaparecer com o Tarek naquele momento. Na verdade, observando-se todo o espectro da revolta de Porto Real, você só pode identificar uma pessoa que teve vantagens de todos os acontecimentos que ali ocorreram. E não poderia ser diferente que essa pessoa fosse a responsável pelo desaparecimento de Tarek Lannister. Mas o que ela planeja com ele? Qual é o seu objetivo? Se é que tem um objetivo? Como a questão impactaria na história? Essas e outras questões vão ter que ser deixadas para o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Por uma questão de tempo, eu tive que deixar a resolução do mistério do desaparecimento de Tarek Lannister para o próximo vídeo, que eu espero que não demore tanto assim. Mas enquanto isso, se gostaram desse, curtam, se quiserem compartilhem. Se desejarem mais vídeos como esse, é só escrever aqui embaixo. Não deixe de comentar sobre quem vocês acham que sumiu com Tarek Lannister e qual o seu objetivo dessa pessoa, além de deixar sugestões para os próximos vídeos do canal, ok? Beijinho!